Bom, olá pessoal, agora a gente vai nessa segunda aula do módulo 1, a gente vai falar sobre a importância do fibrinogênio, tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho a estrutura do fibrinogênio, a importância dele, e aí no final dessa apresentação eu mostro para vocês um relato de caso, um caso real, conduzido em 2018, mostrando realmente como a mensuração dos níveis de fibrinogênio ela pode ser não só relevante, mas importante para manejo de alguns quadros e talvez não só associados a sangramento, tá bom? Vamos lá. Bom, fibrinogênio é uma glicoproteína sintetizada no fígado, tá? É o fator 1 da coagulação. Uma meia-vida de 3 a 5 dias. E aqui uma informação importante, como a gente já tinha conversado anteriormente, mas durante o sangramento é o primeiro a atingir níveis críticos, e essa informação é muito importante. Como é o fator 1 da coagulação é o primeiro a atingir níveis críticos no sangramento, é mandatório que a gente mensure os níveis de fibrinogênio em qualquer quadro de sangramento. Tá? E como que a gente vai mensurar isso? Seja pelo método de Claus, pela coleta do exame de sangue convencional que a gente tem, 40 a 60 minutos a gente tem um resultado pronto, ou pelos testes viscoelásticos, e obviamente a gente não vai entrar no detalhe aqui de novo, como eu falei para vocês, o curso de tromboelastometria vai ser todo destrinchado no segundo momento, não é neste curso aqui. Mas o fato é que a gente consegue mensurar níveis de fibrinogênio, seja pelo método de Claus, seja pelos testes viscoelásticos. Quando eu digo para vocês da importância dele, vejam isso que interessante. Na concentração plasmática dos fatores de coagulação, em azul a gente vê o fibrinogênio. Olha só, ele representando 95% dessa concentração plasmática. Ele é muito importante. Então não tem como a gente ter um sangramento e não mensurar níveis de fibrinogênio. Vejam a importância, a relevância desse fator 1 da coagulação. Sendo o principal substrato da coagulação, a gente precisa do fibrinogênio para a gente conseguir determinar o manejo de sangramento, mas vocês vão ver também que mesmo em quadros que não estão relacionados ao sangramento, ter o fibrinogênio podem te ajudar a evitar transfusões desnecessárias. Lembrando que o fibrinogênio, além de ser o principal substrato de coagulação, ele é um dos responsáveis por manter um equilíbrio hemostático também e proporcionar uma estabilidade do coágulo a despeito dos níveis de plaqueta. Tá? Então fica só essa informação. Mas aqui mostrando a importância da concentração plasmática de fibrinogênio. Quais são os níveis críticos? Então, a gente vai ver isso, todos os guidelines, tá? A gente tem um módulo só de guidelines, mas geralmente níveis críticos de fibrinogênio quando o nível sérico é menor do que 150 a 200. Por que eu coloquei isso? Na grande maioria das situações relacionadas ao sangramento, ou seja, trauma, cirurgia cardíaca, ECMO, alguns casos de hepatopatia, paciente na UTI, grandes cirurgias, o nível menor do que 150 miligramas por decilitro é o que vai determinar para a gente fazer o manejo de sangramento, o tratamento e a reposição de fibrinogênio, exceto na gestante. E por que isso? Na gestante, na gestação, a gente tem que lembrar que fibrinogênio é um produto reagente de fase aguda. E na gestação, no terceiro trimestre, esse fibrinogênio ele vai se elevar. Então, a gente já espera que na grávida, os níveis de fibrinogênio estejam elevados. Com esses níveis de fibrinogênio elevados, a gente já espera que uma queda possa já estar relacionada com sangramento. Então, é justamente por isso que na gestante a gente vai tolerar um corte de 200 para determinar o tratamento. No geral, é importante a gente gravar esse número, mas a gente vai ver algumas peculiaridades que a gente consegue individualizar cada caso. Mas níveis críticos de fibrinogênio são esses, tá? E não precisa se estressar nas estratégias de reposição, dose, e isso a gente vai falar em todas as populações especiais, nos módulos específicos, tá? A ideia dessa aula agora é só a gente fazer uma introdução realmente ao que é o fibrinogênio e a importância dele. Causas de hipofibrinogênemia, trauma, pós-parto hemorrágico, cirurgia cardíaca, ECMO, hepatopatia, coagulação intravascular disseminada, grandes cirurgias ortopédicas, urológicas, diversos outros quadros de sangramento, tá? Aqui eu trouxe os principais, mas lembrar que
como o fibrinogênio é o primeiro fator da coagulação, qualquer quadro relacionado ao sangramento pode ser justificado por hipofibrinogênemia. Tá? Quais são as fontes? Vejam, eu disse fontes, não disse como que se corrige. Mas duas coisas completamente diferentes. Quais são as fontes de fibrinogênio? Plasma fresco congelado, crio precipitado, concentrado de fibrinogênio. Fontes, não. As estratégias de reposição. Plasma, a gente, de novo, também não entrarei em detalhes, porque a gente vai ter uma aula só de plasma, uma aula só de crio, uma aula só de concentrado de fibrinogênio. Mas aqui eu já vou adiantando para vocês que no plasma fresco congelado, para cada bolsa, a gente tem mais ou menos 200 miligramas de fibrinogênio. Cada bolsa de 200 ml, 200 miligramas de fibrinogênio. No crio, cada 50, 30, 50 ml, mais ou menos uns 300, 350 miligramas de fibrinogênio. Concentrado de fibrinogênio, que é um produto industrializado, que é um hemoderivado, um frasco com 50 ml, tem exatamente 1 grama de fibrinogênio. Tá? Então, a gente tem essas principais 3 fontes, mas a gente vai ver que a reposição de fibrinogênio se faz com crio precipitado ou concentrado de fibrinogênio. O plasma é proscrito para isso, tá? Não existe indicação de reposição de fibrinogênio com plasma fresco congelado. Isso a gente vai mostrar. Eu vou mostrar para vocês todas as evidências sobre isso lá na frente, tá? Justamente pelo fato de que você precisa de um volume muito maior de plasma para você repor fibrinogênio, e esse excesso de volume, não só o excesso de volume, mas o próprio risco em si do plasma, o paciente está lá predisposto a trale, taco, trim, mais infecções. Então, reposição de fibrinogênio se faz com crio ou concentrado de fibrinogênio. Se um é melhor do que o outro, eu discuto lá na frente com você. Esse estudo ele é muito, muito legal e que justifica tudo isso que a gente estava conversando agora, de fontes e reposição. Vale muito a pena essa leitura, tá? É um estudo de 2014, tá? Onde os autores eles fizeram um modelo matemático comparando plasma crio, a concentração deles e o quanto que cada um deles, o plasma crio ou concentrado de fibrinogênio, alteram o volume, a concentração plasmática de fibrinogênio. Olha que interessante isso. Se a gente for considerar um target, né, um alvo de níveis séricos de fibrinogênio de 2 gramas por litro. Olha que interessante. Quando a gente chega aqui nesse valor de 2 gramas por litro, olha só a quantidade de crio precipitado necessária para chegar nesses 2 gramas por litro. Olha a quantidade necessária de concentrado de fibrinogênio para chegar nesses 2 gramas por litro. E olha só o plasma, que está em azul, que nem chega nessa concentração. Mostrando algumas coisas importantes. Para eu chegar nesse modelo matemático proposto, a esse nível de 2 gramas por litro de fibrinogênio, eu faço um volume muito baixo de concentrado de fibrinogênio, eu preciso de uma quantidade muito alta de crio precipitado, e aqui nesse exemplo, com o plasma fresco congelado, eu nem chego nesse alvo de fibrinogênio. Estou aqui mostrando que as melhores estratégias realmente de reposição de fibrinogênio se dão com concentrado de fibrinogênio ou crio precipitado, apesar de que com o crio eu vou precisar de um volume um pouco maior, e o plasma fresco congelado não é adequado para se repor fibrinogênio. Tá? E as causas de hiperfibrinogenemia? Vou destacar as principais: sepse, gestação e resistência à insulina. Tudo isso induz um aumento da produção de fibrinogênio, que pode ser interessante e é importante a gente saber disso também. Da hiperfibrinogenemia. Se a hiperfibrinogenemia também não pode compensar situações ou casos de plaquetopenia e, consequentemente, eu poderia evitar transfusões desnecessárias. Pois bem, baseado nisso, eu quero trazer para vocês um caso que é real e que nós publicamos ele em 2018, tá? E recomendo fortemente a leitura desse caso, tá? O caso está intitulado como efeito compensatório do fibrinogênio, um paciente com aplasia medular, choque séptico e trombocitopenia. Foi um relato de caso que a gente publicou na Revista Brasileira de Terapia Intensiva
Hoje a Critical Care Science. Vale muito a pena a leitura, tá? Era um paciente de 62 anos, do sexo feminino, com aplasia medular. Chegou lá na UTI rebaixada, chocada, taquicárdica, com ciência respiratória, aquele padrão clássico de choque séptico que a gente já está mais do que acostumado. E aí, como todo intensivista, sedamos, tubo, droga vasoativa, aí a gente entrou com antibiótico de amplo espectro, que acabou que a hemato entrou na jogada por causa da aplasia medular, então daí a gente chegou a receber mero, vanco, casp, e aí depois foi só escalonando mais. E uma toma de tórax com infiltrado alveolar difuso, sugerindo uma hemorragia alveolar. Tá? Então, basicamente isso. Estabilizou o doente, segurou o doente na manga, mas assim, não tinha muito critério para entrar com aquilo de antibiótico. Com tudo aquilo de antibiótico. A gente queria descalonar, só que a gente precisava de um lavado naquele momento. De qualquer maneira, vou mostrar para vocês os exames laboratoriais iniciais, porque a gente queria esse lavado broncoalveolar para já descalonar o antibiótico, já conversar ali com a hemato e falar, ó, é isso que está crescendo, vamos tirar o restante que não precisa. Só que no laboratório, olha só, uma hemoglobina de 8,2, leucopênica, olha só, plaqueta de 1000, NR de 1,1, um PCR de 52, né, o 5,2, enfim, uma create de 1. E aí, nessa plaqueta de 1000, olha só que interessante, fibrinogênio de 1050. Vocês lembram ali na aula anterior, né, que a gente deu lá da primeira aula, do módulo 1. Lembra aquela situação que eu tenho plaquetopenia, mas hiperfibrinogenemia, ou seja, naquela situação que eu tenho pouco tijolo, mas muito cimento, que meu muro não quebra? Nesse momento a gente pensou no seguinte, falou, olha só que interessante, essa doente está plaquetopênica, ela não está sangrando, não está exteriorizando nada aqui pra gente, ela está plaquetopênica, um HB está estável, e o fibrinogênio muito elevado por conta do choque séptico. Porque lembrar que fibrinogênio é um produto reagente de fase aguda. Então, naquele momento, a gente pensou, bom, o paciente, apesar de ter 1000 plaquetas, esse fibrinogênio extremamente elevado, isso daí, esse valor do fibrinogênio alto, então ele compensa a plaquetopenia e mantém o coágulo da paciente estável. E naquele momento a gente queria fazer uma bronco, então o raciocínio aqui foi, vamos fazer a broncoscopia sem transfundir plaqueta. É isso que a gente vai fazer, ponto final. E aí começou a gerar aquela discussão no plantão, mas será? Mas será? Claro que sim. Então, aí o que a gente levou foi, então, vamos tentar provar para o hemato que não precisa realmente transfundir a plaqueta. A melhor maneira da gente provar isso, não só com o exame laboratorial, óbvio que o laboratorial também nos ajuda, mas foi de fazer uma tromboelastometria, para a gente ver, avaliar a cinética toda do coágulo. E aí foi muito interessante. Tá? Aqui tá a referência, tá bom, gente? Para depois vocês verem. Então, independente disso, era um paciente com sulfa alto, um Apache alto, tinha score também para 6ED, diagnóstico, obviamente, de choque séptico e de coagulação intravascular disseminada. E aí era aquela questão que eu falei para vocês. A gente queria muito descalonar o antibiótico. Muito. E a gente queria muito fazer o lavado. Com aquele valor de 1000 plaquetas e de 1050 de fibrinogênio. Tava aquela situação B. Só que aí veio aquela pressão da hemato. Vamos dar plaqueta, vamos dar plaqueta, vamos dar plaqueta. E a gente não precisa, não precisa, não precisa. E eu já tinha pedido, a gente já tinha pedido o Rotem naquele momento, a gente estava esperando chegar o Rotem para determinar se realmente precisaria fazer a plaqueta ou não. Apesar de já estar tentando conversar com a hematologia de mostrar que 1000 plaquetas, 1050 de fibrogênio estável. Mas a gente segurou a plaqueta para esse paciente até rodar o Rotem. A gente fez a solicitação, fizemos a tromboelastometria naquele paciente. O que vem de interessante? Não vou entrar em detalhes, porque a gente não está no curso de Rotem, mas aqui nós temos um Xtem, aqui nós temos um Fibtem. Resumo que é o mais importante. O MCF, que é a força máxima do coágulo do Xtem, o MCF que nos dá informação de plaqueta, fibrinogênio e fator 13, ele está normal. E o MCF do Fibtem está extremamente elevado, de 40 milímetros. O que isso significa? Que eu tenho um coágulo estável, normal, às custas de hiperfibrinogenemia.
Ou seja, a coagulabilidade do meu paciente a despeito de plaquetopenia, ela é completamente normal por causa do fibrinogênio extremamente elevado. Então aqui a gente tem um doente com 1.000 plaquetas, um fibrinogênio de 1.050, um MCF do Xtend de 50 milímetros com um MCF do Fibtem de 40 milímetros. E foi essa informação que a gente passou para a hematologia. A gente conversou bastante e, de novo, é uma discussão de equipe multidisciplinar. A gente mostrou, eles trouxeram o ponto de vista deles, claro, a gente trouxe o nosso, a gente chegou num consenso, porque lembrar que uma transfusão de plaqueta, uma única plaqueta, pode causar tralha, pode causar taco, pode causar trombose. A gente não queria mais expor o doente a risco. Então a gente conversou com a equipe. E aí a gente fez a broncoscopia. Na bronco, então, ela foi feita com segurança, com sinais de hemorragia alveolar bilateral, com coágulos organizados, mas sem nenhum sangramento ativo. Tá? Nenhum sangramento ativo a despeito de 1.000 plaquetas. E uma das coisas mais importantes, a gente não deu uma gota de plaqueta para esse paciente. Esse paciente fez a bronco com 1.000 plaquetas. Isso mostra, esse caso ele mostra algumas coisas. Eu acho que principalmente a quebra de alguns paradigmas. A gente, na coagulação, a gente tem ainda, por muito tempo treinado com dogmas e paradigmas restritos a números. E não é mais isso. A gente precisa começar a individualizar cada vez mais os casos e não só ver um distúrbio de coagulação com TP, um TTPA. A gente precisa começar a analisar também plaqueta, a associação de plaqueta com fibrinogênio, a disponibilidade de uma trombelastometria. Esse caso ele foi muito interessante porque ele quebrou um paradigma. A gente fez uma broncoscopia um paciente com 1.000 plaquetas. Só que qual foi o raciocínio? Ter o fibrinogênio na mão. E a gente entender que o fibrinogênio na mão manteve o coágulo estável e a gente comprovou isso com a trombelastometria. Esse caso foi muito, muito interessante. Tanto que, olha a evolução do caso. O paciente, quanto mais o paciente se recuperava clinicamente, melhor o nível de plaqueta, doente, sem transfusão. E ao passo que o fibrinogênio decaía. Na sepse, existe um consumo de plaqueta. Quando eu começo a recuperar um quadro de sepse, a minha plaqueta vai se elevar. Fibrinogênio é um produto reagente de fase aguda, vai estar elevado na sepse. Quando eu começo a reverter um quadro de sepse, meu fibrinogênio vai se normalizando. Então a gente começa a ver um paciente que a plaqueta sobe espontaneamente e um fibrinogênio que decai espontaneamente, mas que chega num certo equilíbrio. O paciente começa a ter uma estabilidade do coágulo, uma elevação elevação de plaqueta e queda de fibrinogênio espontaneamente. Então, a gente consegue evitar transfusões desnecessárias para o nosso paciente. Você imagina se a gente ficasse dando plaqueta para o doente, aqui com 1.000 plaquetas e 1.050 de fibrinogênio, o risco de trombose que eu ia causar para o meu paciente. Foi isolado uma CLEB SBL, o mero foi mantido, a gente tirou todos os outros antibióticos, o paciente foi estubado em 4 dias, depois disso, mais 3 dias alta da UTI. Eu quero agradecer e finalizar essa aula, mas justamente para tentar trazer para vocês o quão importante é a mensuração do fibrinogênio. De novo, não só para os quadros de sangramento, mas, pessoal, aqui também pensa muito nas plaquetas, nas transfusões profiláticas de plaqueta. Se o doente chegou de qualquer pós-operatório sem sangramento, 30 mil, 40 mil, pede o fibrinogênio. Para evitar essa transfusão profilática, porque você vai conseguir ter uma comparação. Minha plaqueta está baixa, mas o meu fibrinogênio está elevado. Pensa naquela figura, naquela foto B. Tenho pouco tijolo, mas eu tenho muito cimento. Será que eu preciso dar plaqueta? Lembra sempre da relação fibrinogênio com plaqueta. O fibrinogênio se liga à plaqueta pelo receptor de glicoproteína 2B3A. Eu tenho muito essa relação de plaqueta com fibrinogênio. Não importa minha quantidade isolada de plaqueta, eu preciso saber quanto que eu tenho de fibrinogênio. E a partir dali que eu vou determinar se eu vou fazer uma transfusão profilática ou não de plaqueta para o meu paciente. Lembrando que a grande crítica dos estudos, isso a gente vai falar nas aulas, na aula só de transfusão de plaqueta, tá, gente? Lembrando que
A grande crítica dos principais estudos de transfusão profilática de plaqueta é que a imensa maioria desses estudos não mensurou níveis de fibrinogênio. Então, será que a gente precisa dessas transfusões profiláticas para os pacientes? Se a gente não sabe os níveis séricos de fibrinogênio? De qualquer maneira, a gente termina aqui a segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado muito. E lembrem-se, fibrinogênio, fator 1 da coagulação.